Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando o podcast Pausando a Programação. Eu sou a Rosane Coutinho e no programa de hoje eu vou conversar com Renato Martinelli, da Agis Distribuidora. Rê, obrigada que você finalmente aceitou meu convite. Finalmente. Criei coragem e estou aqui. Obrigado pelo convite, Rô. Estou muito feliz de participar do podcast. É uma honra ter você aqui, Rê. Obrigado. Obrigada. Antes da gente começar, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Advanced Informática, a sua consultoria em produtividade, segurança e nuvem Microsoft. BTO, gestão completa de TI. Estúdios Vida Moderna, tornando seu podcast em realidade. Mundo 365, seu parceiro de sucesso em tempo integral. Ockmont Group, especialistas em cibersegurança. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. E quero também te convidar para seguir o Pausa na Programação no Instagram, no YouTube, Spotify, em todas as plataformas. @Pausa na Programação. Renato, vou começar fazendo a sua apresentação oficial. Okay. Renato Martinelli, com mais de uma década de experiência no setor de tecnologia da informação. Bastante tempo. É graduado em marketing pelo Mackenzie, Isso. Tem passagens em empresas como Veritas, TD Synnex, Officer e atualmente gerencia uma unidade de negócios na Agis Distribuidora. Rê, a vida no interior é mais tranquila? Olha, muito mais gostosa. Apesar da nossa vida em tecnologia acontecer tudo em São Paulo, né? Eu tenho uma rotina muito forte aqui em São Paulo, sempre presente, pelo menos 1 a 2 vezes por semana. Enrosquei. Pelo menos 1 a 2 vezes por semana, mas a vida no interior é muito gostosa, né? Para ter qualidade de vida, curtir bastante. E como é que foi mudar? Porque você morava em São Paulo e hoje você mora no interior. Morava em São A Agis Paulo. fica em Campinas, né? A Agis fica em Campinas, exato. Foi uma surpresa para mim, não estava programando, não estava pensando em fazer essa mudança. E, de repente, recebi uma oferta para fazer parte do time da Agis e também com uma mudança de cidade. E eu comecei a analisar e falei, pode ser muito bom, né? Pode ser bom para mim. E foi isso. Em 2 semanas eu coloquei meu apartamento em São Paulo para alugar, coloquei tudo à disposição para vender o que não cabia na casa nova e mudei para o interior. E tá felizão, né? Tô feliz. Apesar que São Paulo não sai de mim, né? Tô sempre aqui, mas hoje já tenho minha característica do interior. Ô, Rê, como é que é ser uma unanimidade? Desculpa, não peguei. Pessoal, tem uns 2, 3 convidados que já estiveram aqui com a gente antes e que citam Renato Martinelli. Então, como é que é ser uma unanimidade, Renato? Acho que a gente tenta agradar todos, né? Tenta fazer bons amigos no mercado. Vocês vão entender por que a gente está falando disso ao decorrer da nossa conversa. Fica com a gente. Ô, Rê, conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória. Legal. Bom, eu comecei há muitos anos atrás, né, trabalhando na área de tecnologia. Na verdade, eu sempre gostei de tecnologia, né? Então, eu sou da época lá que a gente ficava consultando os fóruns, entrando na internet depois da meia-noite para pesquisar sobre tecnologia. E era depois da meia-noite porque era lento pra burro, né? Durante né? o dia. Exatamente, não podia gastar muito o telefone, né? Internet de escada, né? E aí eu fui dessa época, fui me aperfeiçoando, estudando tecnologia ainda quando era criança, adolescente, né? E acabei conseguindo entrar no mercado de trabalho em tecnologia. Trabalhei muitos anos na área de tecnologia. Comecei trabalhando numa grande companhia aérea, direto dentro do TI, né? Cuidando de toda a área de tecnologia dessa empresa, né? E em um determinado momento surgiu um convite de uma grande pessoa para fazer parte do mundo da distribuição e comercial. E na época eu não entendia nada, não sabia vender, não sabia falar sobre o produto, eu sabia tecnologia. Eu só conhecia, mas eu falei, pode ser interessante, vamos entender o que seria isso, né? E topei o convite, foi para um distribuidor de tecnologia, né? Que era a Officer na época. E desde então estou nesse mercado. Aí já tive passagem por alguns distribuidores, passei por fabricante, enfim, estou bastante tempo nesse mercado e foi a melhor coisa que eu fiz, foi a melhor decisão que eu fiz foi ter vindo para esse mercado.
Você contou que desde pequeno você gosta de tecnologia, né? Sim. Mas quando foi que você teve aquele estalo e falou assim, ó, é com isso que eu quero trabalhar? Eu acho que a vida forçou a gente, né? Levou a gente, né? Na verdade, eu tinha um outro gosto, né? Por outra coisa que eu falava, eu quero trabalhar com isso. Eu sempre gostei de aviação, Ah, tá? Eu queria pilotar avião, né? Então, desenhei toda a minha história para fazer isso. E de repente a vida foi acontecendo, eu sei fazer isso, acho que eu vou trabalhar com isso mesmo, vou fazer. E a vida me direcionou, né? Então, hoje eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa, né? Apesar de gostar ainda muito de aviação, tento utilizar isso como hobby, eu tenho certeza que a área de TI foi a escolha mais acertada para minha vida, para minha carreira. que bacana. E nesse caminho, Rê, quem são as pessoas que te inspiram? Olha, bastante gente passa na nossa vida e marca, né? Mas eu tenho algumas pessoas especiais que me marcaram bastante, né? Acho que posso mencionar algumas pessoas? Pode. Mais de uma? Ah, que Pode. bom. Bom, eu acho que a primeira pessoa Aqui a gente manda beijo, manda abraço. Um beijo, pessoal. Bom, acho que a primeira menção, acho que especial na minha vida que surgiu, né? Porque que é uma lembrança muito forte, foi o Marcílio, né? Que hoje, inclusive, trabalha na TD Synnex. A gente não trabalhou junto na TD Synnex, mas na época que eu estava na área de TI, ele foi a primeira pessoa que olhou para mim e falou, cara, vem para cá que você vai gostar. Marcílio, a culpa é sua, Marcílio. A culpa é sua, Marcílio. Você que me trouxe para esse mundo. E ele me deu a primeira oportunidade e me abriu as portas, né? E começando na área de tecnologia, começando na área de pré-venda, aprendi muito com ele, com ele nesse primeiro momento, né? E outras pessoas que também foram dessa mesma época, que até hoje me inspiram, inclusive são meus melhores amigos até hoje, né? Que eu posso falar o Rafael Leone, né? E o Thiago Pina. Então esses caras são pessoas assim que fizeram parte do meu começo e foi um começo muito legal e com muita intensidade. Então, obrigado meus amigos por tudo e obrigado por me acolherem, né? E aí tem outras pessoas que surgiram no percurso, por exemplo, outros grandes amigos, né? Como o Douglas, beijo Douglas, que trabalhou comigo na TD Synnex. Douglas Cristóvão. Ele foi um grande amigo, um grande companheiro e a gente conquistou bastante coisa, fez bastante coisa junto, né? Então foi muito positivo, né? E outras pessoas que apareceram, né, no nosso dia a dia que são muito importantes também, muito O Renato tá bacana. fazendo inimigos nesse momento. Porque pessoal, você não tá citando o nome de um monte de gente. Deixa eu tirar aqui a minha lista de 150 pessoas de agradecimento aqui. Ô, Rê, mas eu tô brincando sobre isso porque durante um período a gente trabalhou na mesma empresa e era notório, enquanto eu ficava, né, assim, trabalhava com um fabricante pesado, então assim, enquanto eu ficava ali, né, você era aquela pessoa que conseguia, além de trabalhar pesado, porque você também tinha um fabricante pesado naquela época, além de trabalhar muito, você ainda conseguia conversar com as pessoas, sorrir para as pessoas, né? Então, isso sempre foi muito agradável, o trato com você. Então, por isso que eu brinquei que ele tá criando inimigos, porque ele tem muitos amigos. O Renato, ele é muito envolvente. Tem bastante gente, conheço muita gente. Que bacana. Haja festa de aniversário para ir, haja convites, né? Mas isso é verdade. Acho que a descontração, né? O humor é uma válvula de escape, né? Para a gente tentar fugir um pouco do estresse. Porque você tem duas opções. Ou você explode, ou você procura outra coisa para fazer. Eu faço humor, tento brincar com todos os meus amigos, tento sempre estar me divertindo com meus amigos, né? Acho que é uma forma de tentar dar uma relaxada da pressão do dia a dia, né? É isso aí. Ô Rê, eu queria aproveitar e que você é uma pessoa que tem bastante experiência nessa área e queria falar um pouquinho sobre como é o trato com fabricantes. Legal. Você já começou várias operações e hoje você também tem vários fabricantes que você tem relacionamento, né? Então, como é que na sua opinião, um fabricante, trabalhar com um bom fabricante? Qual é o perfil dessa empresa? Legal. Eu vou colocar aqui agora como eu do outro lado da cadeira, né? Como um distribuidor, como um parceiro de negócio, né? E o que eu enxergo num fabricante que é muito legal de trabalhar, né? Eu acho que o primeiro
premissa para um bom fabricante é saber trabalhar com canal, saber trabalhar com o ecossistema de canais, né? Então, respeitar esse ecossistema é muito importante para uma parceria longa e duradoura e saudável, né? Então, eu acho que essa é a premissa que tem que ser utilizada por qualquer tipo de fabricante que queira iniciar uma jornada com distribuidor e canais ou que trabalhem com canais, né? Olhem para o canal, olhem para as dores do canal, olhem para a operação do outro lado, né? A gente entende que fabricante muitas vezes tem um modelo global, né? Então tem as suas políticas globais, tem o seu processo que muitas vezes vem de fora, mas a gente tem que tentar o máximo possível tropicalizar o que der, né? Porque o Brasil é diferente de todo o resto, né? Se a gente não trouxer o máximo possível para o Brasil, né? A gente acaba não atendendo as expectativas dos canais, né? E, consequentemente, o resultado. E você diria que... Não vou falar especificamente do distribuidor que você trabalha, tá? Uhum. Mas, assim, de maneira geral, no mercado. Uhum. Você diria que todo fabricante está para todo distribuidor, como todo distribuidor está para todo fabricante? Acredito que cada fabricante e cada distribuidor tem que entender os modelos de negócio e fazer sinergia, né? O que eu busco enquanto fabricante e o que eu busco enquanto distribuidor. Então, entender os modelos de negócio, entender as necessidades de ambos os lados é o ideal para a gente fechar uma parceria e fazer uma parceria bem sucedida, né? Por exemplo, eu não consigo trabalhar com um fabricante se eu não conhecer os principais sales plays deles, né? Se eu não conhecer as principais necessidades dele e onde é que ele quer atingir, né? Se eu não souber disso, eu não consigo criar nenhuma estratégia, não consigo fazer nada diferente para uma estratégia de fabricante. Então, primeiro é entender o lado do fabricante. E o contrário é válido também, né? Tem que entender se a estrutura que o distribuidor, que o canal te oferece é adequada para os objetivos que você tem. Então, vou pegar um exemplo aqui. Existem distribuidores do mercado orientado para telco. Existem distribuidores mais orientados para cibersegurança. Tem distribuidores que já são mais generalistas. Então, entender as necessidades do seu momento, do negócio, é a melhor forma de você tentar posicionar o melhor distribuidor e o melhor canal para aquela solução. Ô Rê, e quando a gente olha para isso e vê que em algum momento essa relação fabricante-distribuidor, distribuidor-fabricante, ela sofre alguns desafios, né? Seja um desafio de vender demais e não estava esperando, ou o contrário, né? De não estar atingindo as expectativas um do outro. Como é que você lida com esse tipo de situação? Você já passou por esse tipo de situação? Esse é o tipo de situação que a gente passa sempre, né? Sempre tem-se os desafios, ou um produto que tem que vender e não está vendendo, não está performando da forma que deveria, ou um próprio um fabricante mesmo que não está performando da forma que deveria. Sim, a gente tem essa situação o tempo todo, né? E o importante, primeiro, é entender se o que a gente está ofertando é adequado para o Brasil, para o mercado local, né? Então, por exemplo, eu já peguei solução muito boa, fantástica, mas que o mercado brasileiro não estava pronto. Então, esse é um trabalho de você pegar uma solução e você evangelizar aquele produto para que o mercado chegue um dia num nível de maturidade para poder comprá-lo. Mas isso pode levar tempo, né? E requer investimento, requer muitas ações, né, para que isso aconteça. Só que o resultado nem sempre vai acompanhar essa velocidade das ações. Então é importante ter esse elemento de expectativa e também saber entender o seu mercado. Ô Rê, e é interessante que a gente consegue dizer sim para tudo? Não, não dá para dizer sim para tudo. Não dá para dizer sim para tudo. A gente tem que saber as batalhas que a gente quer comprar e o que a gente sabe que dá para brigar, sabe que dá para resolver, né? Não dá para dizer sim para tudo, e tem que entender. Sempre tem que parar, analisar com calma para tomar uma decisão. E quando a gente fala analisar com calma e tomar uma decisão, a gente precisa de dados, né, Rê? Exato, muito, muito. É importante, primeiro, você analisar o seu contexto, analisar os seus dados internos para você ver se você tem capacidade de fazer aquilo que o
o fornecedor espera, o fabricante espera. Depois você também tem que entender os dados de mercado, para saber quão maduro aquele mercado está para aquele determinado produto, aquela determinada tecnologia. E aí sim você tomar uma decisão de negócio, né? E aí sim você tomar uma decisão, por exemplo, de preço, né? Então, a gente sabe muito no Brasil, né? A gente tem uma carga tributária bem mais elevada do que os demais países, né? Então, isso é uma coisa que eu já vi muito, né? Então, o fabricante vem com uma grande expectativa de beleza, vou vender muito no Brasil, vou fazer acontecer. Só que ele não calibra o preço para o mercado local, né? E o preço no Brasil, por uma carga tributária um pouco maior, é diferente de um país mais desenvolvido ou de países mais desenvolvidos, né? Então, é importante, o primeiro passo é entender se a minha estratégia está certa, né? E depois, todo o resto, né? Analisar todo o resto, toda estratégia de marketing, estratégia de investimento de negócio, quem são os canais que eu vou buscar, enfim, olhar todo o contexto. E olhando para esse contexto que você falou, um fator importante é o time de vendas, né? E eu vi já você algumas vezes começar operações, né? E ser super bem sucedido. Então eu queria que você contasse um pouco dessa sua experiência pra gente. Legal. Teve casos que deu muito certo, mas teve casos que também não deram tanto certo, assim, mas é importante, acho que o primeiro ponto, né? Eu como gestor de uma área, de um distribuidor, eu sempre tento primeiro vestir o calçado do vendedor, tá? Então, antes de qualquer estratégia, antes de qualquer PowerPoint, antes de qualquer coisa para um time de vendas, eu preciso vestir o calçado, eu preciso ir para a rua. Então, meu primeiro passo é deixa eu entender, deixa eu ver como é que se vende, deixa eu testar o discurso na ponta. E aí sim, eu conseguindo entender o que chama a atenção dos canais, o que prende a atenção dos canais, aí sim eu consigo formatar uma estratégia de discurso, de speech comercial muito legal. Agora, se eu não vestir o sapato de vendedor, primeiro eu não consigo fazer nada, né? E esse acho que é o segredo para o time, né? O time quer que você esteja presente, quer que você esteja junto, quer que você vá para a rua junto, né? Então, é isso que eu sempre tento fazer. Vou sempre junto com eles, visitar cliente, entender as objeções, lidar com as objeções também é muito importante. Acho que esse é o principal ponto do vendedor também, é não saber gerenciar as frustrações do negócio. E é importante você saber trabalhar com isso, né? E aí você entendendo toda a dinâmica, aí sim você consegue ter um speech escalável para treinar times de vendas. E acho que também aconteceu uma transformação, Rê, nos últimos anos, que antigamente a gente falava muito de relacionamento, né? Você tem que saber o aniversário do seu cliente, você tem que saber isso, você tem que saber aquilo. Mas hoje, além disso, você tem que entender o negócio do seu cliente, né? Exato, super importante. Acho que é uma tríade, né? Tem que conhecer o produto, tem que conhecer o cliente, conhecer o negócio do cliente, né? Então, se você não conhecer, não saber onde você está pisando, você não consegue ter uma venda bem sucedida, né? Então, acho que o primeiro passo é você entender se aquele produto que você está ofertando, primeiro, né, se o cliente tem capacidade financeira para pagar por aquele produto. Segundo, se ele tem espaço para aquele tipo de investimento e também se o negócio dele é inerente àquele tipo de solução, né? Então, conhecer o negócio do cliente, saber aonde encaixar, saber as dores do negócio é um ponto principal para você ter uma venda bem sucedida, para você iniciar um projeto bem sucedido, né? Acontece muito de um vendedor, às vezes, engajar demais com um cliente que a gente sabe que não vai para lugar nenhum, né? E é importante você sempre ter esse olhar de falar, será que realmente esse produto é para esse cliente, essa solução é para esse cliente? Nesse sentido, Rei, como é que você vê o papel dos dados estatísticos em vendas? Porque até pouco tempo atrás, eu diria que até hoje muitas empresas ainda não usam muito essa questão de dados para análise de vendas. Como é que você enxerga isso? Olha, eu enxergo que realmente a gente não usa os dados da forma que deveria usar, né? E fazer esse trabalho de identificação, de usar os dados do cliente a seu favor, ou seja, qual que é o tipo de interação que ele tem, qual que é o tipo de
consumo que ele teve nos últimos anos, qual que é o tipo de investimento, juntar todo esse histórico do cliente para a tomada de decisão é extremamente necessário para o negócio e vital, né, para o negócio. Hoje a gente não usa um terço da capacidade do dado, né, em prol do nosso próprio negócio, né? Hoje, infelizmente, né, muitas das empresas, né, ainda estão no modelo mais antigo, né, de usar dados só para fazer e-mail marketing, para fazer disparo massivo. E não, tem que olhar para aqueles dados históricos e entender qual que é o comportamento. Esse cliente eu sei que ele comprou há 3 anos tal tecnologia, agora ele vai ser interessante essa tecnologia para ele. E conhecer o cliente, né? Através dos dados, usar a tecnologia para conhecer melhor o cliente. E tem muita coisa acontecendo, né? Muito produto novo, muita empresa nova, fazendo coisas fantásticas. Então, Exato. é uma oportunidade, né? É isso. Rê, olhando para a área de vendas, porque a gente tá falando, né, sobre vendas e desenvolvimento de negócios, o que você observou de tendência nos últimos tempos? Legal. Eu primeiro... Obviamente que a gente está falando de tecnologia, distribuição, que é o nosso métier aqui. Perfeito. Bom, acho que o primeiro ponto que eu tenho observado muito crescimento, muito alavancado, é a área de cibersegurança, tá? Se eu for recomendar para qualquer pessoa hoje, por exemplo, que queira iniciar uma carreira na área de tecnologia, eu falo, inicia por redes, que é a base de tudo, depois olha para a cibersegurança, que aí são soluções complementares, né? Mas nem que você não iniciar por redes, você olhar para a cibersegurança do ponto de vista do dado, olhar para a cibersegurança do ponto de vista da aplicação, eu acho que a principal tendência para os próximos anos, né? Que a cibersegurança ela vai abranger tudo. Ela vai abranger a parte de cloud, que está em franco crescimento, né? E ela vai abranger também a parte de network, que também é uma outra área que tende a crescer muito nos próximos anos, voltar a crescer muito por conta da demanda de 5G, né? Então, esses são os 3 pilares principais de investimentos, mas o cibersegurança, para mim, eu acredito que é a mais abrangente de todas e a que hoje mais tem solução, mais tem fabricante. Eu converso com tanto fabricante de cibersegurança de soluções que eu nem sabia que existiam, né? Tem muita oportunidade, tem muita coisa interessante para se olhar para esse mercado. Rê, eu queria mudar um pouquinho de assunto e trazer um tema que eu vou confessar para você. Quando eu soube que você atuava nesse segmento, a minha percepção sobre você mudou. Porque, deixa eu ver, há uns 4 anos atrás, mais ou menos, que eu te conheci. Faz bastante tempo. Oxe, tô meio perdida. É que teve a pandemia no meio do caminho, né? Então... então tá. Foi bastante tempo. Mas você novinho, né? Novinho. Mais ou menos. e atuando na área de voluntariado. Eu queria que você contasse sobre isso. Legal. Bom, acho que com detalhes, Renato. Tá bom. Não é resumo. Não fuja, né? Não. Tá bom. Porque é muito lindo de ver, Rê. Foi uma surpresa para mim também. Acho que as coisas... A vida direciona a gente para algumas coisas, né? E eu sempre gostei de fazer voluntariado, ajudar as pessoas, né? Eu sempre estou na rua envolvido com algum tipo de causa, né? Mas isso não de forma sistêmica, politizada, nada disso. Se puder fazer alguma coisa na rua, eu vou fazer, né? E o que puder fazer, eu vou fazer também, né? E em determinado momento, um grande amigo meu, Carlos, grande abraço, ele me chamou para ajudar uma organização do terceiro setor. E ok, beleza, vamos conversar sobre isso. Eu posso te ajudar sim, com certeza. E a princípio meu trabalho era muito simples de ajuda dessa organização, que era olhar para uma coisa financeira, ajudar um pouco na captação de recurso, olhar do ponto de vista administrativo do negócio. Alguns anos depois eu me olho e já estava dentro de uma organização, cuidando de criança, ajudando na cozinha, pintando parede, olhando financeiro, até chegar à posição de assumir como presidente da instituição, né? Isso foi durante quase 5 anos, né? E durante esses 5 anos aprendi muito sobre as pessoas, aprendi muito sobre
um olhar mais de cuidar das pessoas, né? É importante falar, era uma organização que cuidava de crianças com risco social, que era um lar de acolhimento. E cuidar de toda essa dinâmica das pessoas foi muito importante para o meu processo de desenvolvimento, até na minha carreira, né? Como ter um olhar diferente para as pessoas que trabalham comigo, o que as pessoas esperam, né? E esse projeto, esse trabalho voluntário foi por muitos anos, né? Aconteceu muita coisa legal. Eu assumi o papel de presidente lá com um desafio gigante, enorme, principalmente de captar recurso, que é a principal parte que dói no terceiro setor, né? Todo mundo tem uma desconfiança com, vou doar para a ONG, não sei o que vai fazer. E, gente, não tem nada disso, né? As ONGs, elas precisam se manter, elas precisam pagar funcionário, precisam pagar conta de água, luz. E esse é o principal desafio. Não tem espaço para perder dinheiro no terceiro setor. E foi esse meu trabalho. Esse foi o projeto que eu cuidei durante muito tempo. Me orgulho de ter feito parte desse projeto. Coisas boas aconteceram nessa época, muitas coisas bacanas aconteceram nessa época. E nessa época, você cuidava de quantas crianças? Bom, a gente chegou a ter um acolhimento de 23 crianças, de criança de 0 ano, acabou de nascer, saiu de uma maternidade e foi pra gente, e até crianças com 17 para 18 anos. E você tinha filhos nessa época também? Não. Experiência com criança? Tinha trocado fralda? Não tinha experiência. A única experiência que eu tive foi com as minhas sobrinhas, né? E eu tinha certeza que amava crianças pelos meus sobrinhos, né? Mas até então nunca tinha tido experiência nenhuma com criança. Para mim foi um aprendizado de ponta a ponta. E então que aprendizados você acha que foram mais relevantes? Porque eu fico imaginando o seguinte: você jovem, sem filhos, né? Não tinha experiência com as sobrinhas, mas tem sempre a mãe, né? Que chama a mãe para cuidar. Se der algum problema maior... Chama a mãe, chama a avó. Né? E você assumir a responsabilidade sobre todas essas crianças. Exato. E não só a responsabilidade ali de cuidar, né? Mas perante a lei também, exato, perante a lei. Não, era um desafio completo, né? Porque a gente tinha que fazer o básico, né? Que era o necessário para fazer por essas crianças, que era garantir alimentação, garantir escola, garantir uma boa moradia, né? Mas a gente sempre buscava sair do outro lado com um a mais. Como é que eu reintegro essa criança, esse adolescente para o mercado de trabalho? Como é que eu faço que aos 18 anos ele saia de lá, ele tenha uma profissão, ele tenha uma perspectiva diferente da vida que foi dada para ele, né? E muitas das vezes são crianças que têm dificuldade de romper com o passado, né? Que são histórias tristes que elas passaram, são histórias complexas, né? E você primeiro precisa trabalhar o passado, fazer essa criança romper com o passado para poder olhar para o futuro dela, porque senão ela está estagnada. Então esse era o principal desafio. Nossa, eu imagino que realmente... Porque assim, a gente recentemente trabalhou ali no Give It Hope e eu agradeço demais a doação que vocês fizeram pro evento. E já é uma coisa que, por eu talvez não estar acostumada, né? Uma coisa que me toca bastante. Mas lidar com criança, Renato, imagina o desafio que vocês tinham. É desafiador. Talvez eu pela minha não tanta idade, não tanta experiência, talvez eu não sabia o mundo que eu ia encontrar por trás, né? E eu aprendi muito ali com as crianças, conhecer cada uma das histórias, participar dessa história, realmente foi uma coisa surpreendente que eu tive na vida. Tiveram tantas histórias muito, muito legais, assim, de coisas legais que aconteceram com as crianças, né? E essas são as histórias que eu vou levar para minha vida toda, né? Eu espero um dia, daqui 20 anos, encontrar com essas crianças e ver cada uma delas com uma vida bem formada, bem sucedido, enfim. Que bacana. E eu acho que é para isso que a gente trabalha, né? Exatamente. É para isso que a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar por algum motivo, né? E acho que essa de um terceiro setor
essa é a principal motivação, é você ver a sua diferença na sociedade, você buscar a diferença que você vai querer fazer na sociedade. E você é um menino, Renato. Um menino, né, que foi lá, pegou, colocou o chapéu e falou, vamos lá. Vamos para cima, exatamente, exatamente. Foi uma surpresa para mim, assim, depois de tanto tempo, assumir uma ONG como presidente, sem experiência nunca tinha presidido nada e de repente estou presidindo uma empresa, porque não deixa de ser uma empresa, né? Com fluxo de caixa enorme, aqui tem uma casa com grandes custos para pagar, com folha de pagamento para pagar, com CLT para pagar, com coisas legais para tocar, para conduzir, né? Então é uma empresa, né? Então para mim foi muito interessante do ponto de vista empreender, né? Mesmo que seja no terceiro setor, mas foi uma boa experiência de empreendimento. Olha, parabéns. Obrigado. Ô Rê, queria aproveitar que a gente está se encaminhando para o final dessa conversa hoje e abrir a câmera para você falar o que você quiser. Legal, legal. Bom, primeiro acho que quero agradecer a você por essa oportunidade de participar desse programa. É muito legal, muito muito prestígio para mim participar até parece. desse programa. E acho que falando de tecnologia, falando de carreira, falando de terceiro setor, é isso. Acho que em todos os momentos da vida é importante a gente sempre estar buscando fazer o bem, né, para a gente chegar a algum lugar, né? Então, acho que esse é o meu principal mantra que eu levo de vida em todos os lugares que eu passei, em todas as experiências que eu tive de vida. A primeira coisa de tudo são pessoas e buscar sempre fazer o bem por elas, para que aí a gente consegue ter sucesso em qualquer coisa que a gente buscar. E Rê, para a gente finalizar, queria te perguntar como é que é o seu momento pausa na programação, quando você recarrega a sua energia? Olha, momento pausa na programação, eu sou muito acelerado, né? Então, eu acho que às vezes a minha pausa na programação é de poucos minutos, mas eu gosto muito da minha cidade lá, eu moro em Paulínia, do lado de Campinas, né? Eu gosto de sair para pedalar, gosto de curtir, levar minhas cachorras, tenho 2 cachorras grandes, né? Eu gosto de levar elas para passear, só eu com a minha esposa, a Daniele. Dani, um beijo. Enfim, esse é meu momento de lazer, meu momento de pausa realmente da programação. Rê, muito obrigada. Obrigado. Eu amei conversar com você, amei te rever. Também adorei. Obrigado por tudo, obrigado pelo convite mais uma vez. E sigam a Pausa na Programação no YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. Ele é um blogueiro, esse menino. Facebook não. Facebook não temos. Já é do passado. TikTok. TikTok também. É isso aí. Obrigada mesmo. Obrigado. Pessoal, obrigada pela audiência de vocês. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.